Olá, turma! Tudo bem? Turma, na aula de hoje farei uma introdução a amplificadores diferenciais. Para essa aula, eu defini os seguintes objetivos. Primeiro, conceitos iniciais sobre amplificadores diferenciais, análise de amplificador diferencial por estrutura de blocos, definição matemática para a identificação da qualidade do amplificador diferencial e, por fim, exemplo de cálculo da razão de rejeição de modo comum, que nós iremos estudar nessa aula o que significa, bem como a sua fórmula matemática. Muito bem, então falando sobre os conceitos mais elementares de amplificador diferencial, temos que o amplificador diferencial, conhecido como AD, é um circuito com duas entradas nas quais são aplicadas as tensões V1 e V2, tendo uma saída que é conhecida por Vs. É importante conhecer o amplificador diferencial, pois ele é o primeiro estágio de um amplificador operacional, que será estudado em outro momento, e assim o amplificador diferencial estabelece algumas das principais características do circuito. Tá? Então, o AD é uma parte do amplificador operacional, conhecido como AMP-OP, que nós iremos estudar num segundo momento. Tá? Muito bem. Inicialmente, pode-se considerar uma condição ideal em que as tensões de entrada elas apresentam os mesmos valores, ou seja, V1 igual V2. Nesse caso, a tensão de saída será nula. Isso acontece porque o AD é um circuito que apresenta uma tensão de saída proporcional à diferença entre os dois terminais de entrada, rejeitando os sinais de entrada quando estes forem iguais. Para representar o que eu disse, aqui tem um diagrama em bloco, onde esse bloco indica o amplificador diferencial, tendo dois terminais para entrada e um terminal para saída. Tá? Então temos V1 e V2, que serão comparados a todo momento, e o bloco amplificador diferencial irá gerar um sinal de saída referenciado para o terra do circuito. Tá? Então, o funcionamento dele é com base na comparação de V1 com V2, dois sinais distintos, para possibilitar um sinal específico aqui na saída do circuito. Para o caso ideal, nós temos que a tensão de saída seria AD vezes VD. O VD é basicamente a diferença, a tensão de diferença na entrada, portanto, V1 menos V2, que multiplica esse AD. E o que é o AD? O AD é o ganho diferencial de tensão. Tá? O VD, como já foi dito, é V1 menos V2, e que é basicamente o sinal diferença ou sinal erro do amplificador. Então, se V1 é igual a V2, VD é zero, portanto, Vs é zero. Tá? Matematicamente é bem simples, né? V menos V dá zero. Zero vezes qualquer coisa resulta em zero. Na prática, sempre existirá uma pequena tensão na saída, mesmo que V1 seja igual a V2, situação chamada de modo comum. No caso de um amplificador diferencial real, a expressão da tensão de saída em relação às entradas é dada por Vs igual a AD vezes VD mais AC vezes VC, em que VC é V1 mais V2 dividido por 2 e é o sinal do modo comum, sendo AC o ganho em modo comum. Tá? Então, idealmente, nós gostaríamos que existisse apenas essa parcela, mas para o caso real existe uma outra parcela que leva em consideração o modo comum, ou seja, soma, né,
as tensões de entrada, que deveria ser basicamente apenas uma diferença. Então, é um efeito não desejado, mas que acaba existindo e que nós temos que trabalhar em cima dele, né, para que ele seja o menor possível. E isso é feito através de análises. É possível medir a qualidade de um amplificador diferencial utilizando a razão de rejeição em modo comum, que é conhecida como RRMC e é definida matematicamente de duas formas, conforme é mostrado a seguir. Então, a primeira forma é basicamente a razão dos ganhos, né? Então, eu tenho a razão do ganho diferencial com o ganho em modo comum. Isso aqui nos gera um número, né? Só que essa razão normalmente gera um número muito grande, tá? Então, por conta disso, nós trabalhamos em dB. E em dB, fazemos 20 log de AD por AC. Isso nos gera um resultado em decibéis e, com base nesse número, nós conseguimos definir se o amplificador ele tem uma qualidade diferencial boa ou não, tá? Através desse número aqui, nós conseguimos ter essa noção de uma forma mais clara. Pelo exposto anteriormente, pode-se concluir que, no caso de um amplificador diferencial ideal, o valor de AC deve ser zero, né? Conforme eu comentei lá na parte das fórmulas. Mas, na prática, os valores de AD e AC dependem dos componentes usados na fabricação do amplificador diferencial. Então, se eu tenho componentes de alta qualidade, com bom processo ali, né, produtivo, nós conseguimos um desempenho melhor para o amplificador. E isso fica claro na formulinha que nós verificamos anteriormente no slide passado, naquele número em dB. Aquele número, ele é um número-chave para que a gente consiga compreender isso de uma forma mais prática. Agora, turma, eu vou fazer uma exemplificação prática do cálculo, tá? Já que eu passei uma fórmula ali com logaritmo para vocês, acredito que vocês já tenham trabalhado, mas eu vou trazer um exemplo aqui mais prático para que vocês entendam, tá? Então, no exemplo, é dito o seguinte: considere um amplificador com ganho diferencial de 10 elevado à quinta e ganho em modo comum de 0,2. O ganho, ele não tem unidade, tá? Ele é um número adimensional. Por quê? Porque eu faço, por exemplo, o beta lá do transistor era corrente dividido por corrente. Então, chegávamos lá em 100. 100 o quê? 100 é um ganho, é um número. Por quê? Eu fiz a razão de ampere por ampere, então não tem uma unidade de medida resultante. E aqui da mesma forma, volt por volt, não tenho uma unidade de medida, tá? Então nós temos apenas um número que representa o ganho. Para esse caso, determine o valor da razão de rejeição de modo comum em dB. Muito bem. Para fazer isso, aplicamos a fórmula que eu comentei anteriormente, 20 log de AD sobre AC, ganho diferencial por ganho comum. Substituindo os dados, ganho diferencial 10 elevado à quinta potência, ganho comum 0,2. Realizando o procedimento de cálculo aqui, divido 10 à quinta por 0,2, tiro log e chego em 5,70. Quando eu multiplico por 20, chegamos em um RRMC de 113,98 dB. É um número muito elevado e que representa uma qualidade boa para um amplificador diferencial, tá? Então, quanto maior esse número,
melhor, pois o AC é aquele elemento que nós preferimos que não exista, né? Então, idealmente, ele seria nulo e a conta tenderia ao infinito. Mas como nós teríamos um número muito grande, né? Se dividir 10 elevado a quinta por 0,2, trabalhamos normalmente em dBs, porque essa escala em dB, a escala logarítmica, possibilita trabalhar com números representar números extremamente elevados através de uma escala logarítmica que realmente viabiliza de uma forma mais clara, né, para a gente ter esse tipo de informação. Então, para a aula de hoje é isso, tá, turma? Foi uma aula introdutória sobre amplificador diferencial. Espero que vocês tenham compreendido esse conceito preliminar, essa premissa de funcionamento do circuito. Obviamente, darei prosseguimento ao conteúdo na próxima aula. E aquela velha história de sempre, né? Deixem ali suas dúvidas, suas perguntas, comentários no vídeo no YouTube, mas também na plataforma Teams, que é o meio oficial aí que nós nos comunicamos aí para que vocês possam tirar todas as suas dúvidas e realizarem também as tarefas dessa disciplina, tá? Então é isso, agradeço a todos pela atenção, desejo bons estudos e até a próxima.